Pessoal, boa tarde aí. A gente vai dar continuidade ao evento, né, que começou hoje, na verdade, né? Tem muito evento ainda, né? A gente vai ter a palestra agora do professor Geide, né, da UFES. Vou apresentá-lo aqui, devidamente, né? Professor doutor Geide Rosa Coelho, né? Graduado em licenciatura em Física, né? Graduado em Física, licenciatura pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Educação também pela Universidade Federal de Minas Gerais. É atualmente professor da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Trabalha lá nos cursos de Física e também no mestrado, né? E também no doutorado, né? E ele é especialista na área de educação, né? Trabalha também com ensino e investigação, né? E vai dar uma palestra hoje sobre educação científica, né? Então, vamos chamar o professor Geide, né? Uma salva de palmas para o professor Geide. Aí vou passar a palavra para ele agora. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa parceria UFES-IFES, né? Para a gente conversar sobre educação, sobre ensino de física, né? Sobre pesquisa em ensino de física também. E eu coloquei como título, né? Isso, só voltar lá no título. É, ok. Por uma educação científica crítica e nacional, evidenciando práticas pedagógicas na educação básica. Então, é apresentar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo na UFES no contexto da formação inicial, na graduação, né, na licenciatura em Física e também no mestrado profissional em ensino de Física, né? Então, como aqui tem estudantes da licenciatura, estudantes do ensino médio também, então tem muita coisa de sala de aula para a gente poder conversar, né? Eu estou lá na... Só apresentar aqui. Falando um pouco mais, eu fui professor de Física da Educação Básica lá em Minas Gerais durante 10 anos, né? Eu saí da escola básica para entrar na UFES. Eu sou professor do curso de licenciatura em Física, presencial em EAD, lá da universidade. E no curso de licenciatura, eu tenho atuado na disciplina de estágio supervisionado, esse semestre especificamente trabalhando com a didática, né? mais com estágio supervisionado, e atualmente assumo esse lugar da coordenação institucional do PIBID da UFES. Tem alguém do PIBID aqui? Faz PIBID? Então, eu sou essa figura que fica lá, às vezes, invisível, segurando as pedras que geralmente chegam, resolvendo alguns pepinos, coordenando algumas ações lá da UFES. Já é importante dizer que hoje teve uma votação na Câmara de Educação e o PIBID, nessa instância, foi aprovado como política de Estado, né? Então, tem outras tramitações, mas é um movimento importante, né, para institucionalizar o PIBID como política de Estado, né, não ficar dependendo de qual governo que vai assumir o poder para manter essa política que é tão importante. E atuo na pós-graduação também, no mestrado profissional, num polo como aqui de vocês, do IFES, quem está aqui, no polo da UFES, e também no programa de educação, né? Então, lá eu oriento mestrado e doutorado também. Não somente professores de física, mas professores de uma maneira geral. Simplesmente, e também são poucos professores de física que, isso é infelizmente, né, que atuam, que vão para o programa acadêmico em educação. Eu acho que a gente precisa expandir e entender esse espaço de forma mais democrática, que é um espaço para todos os professores, né? Mas eu estou lá, e aí a possibilidade
dos professores de física chegarem, por encontrar outro professor de física é mais fácil. Então, fica essa importância também de reconhecer que o programa de educação é para todos e todas professores, inclusive para a física. Eu vou só falar aqui de onde que eu vou basear para a gente falar das atividades. Eu vou partir, né, porque a história é longa, mas eu vou partir desse trabalho do Leandro, que está aqui, ó. O cara de vermelho que está aí perto de vocês. Então, ele vai ser minha referência para orientar toda a discussão. Tá? Então, nessa perspectiva da alfabetização científica humanizadora e outras questões, se quer entender, procura o Leandro. Ele é a referência. Ele defendeu a tese o ano passado e, atualmente, ele está trabalhando lá no departamento em que eu atuo, como professor substituto na UFES. Então, ele sempre foi um parceiro de trabalho, né? Por acaso, eu fui orientador dele no doutorado. E é bom que ele esteja aqui para a gente ter essa conversa. Alfabetização científica, eu acho que quem está na graduação já ouviu esse termo, não já? Em algum momento já ouvi, no mestrado também. Possivelmente, a Lúcia amanhã vai fazer uma fala centrada nessa discussão também. Mas aí o Leandro traz outras ideias dentro desse conceito de alfabetização científica para desenvolver a pesquisa na formação inicial de professoras e professores de ciências, né? Então, esse é o título da tese. Eu apontei só 3 ideias para a gente avançar. E é uma tese que está muito ancorada no referencial de Paulo Freire e de outro filósofo brasileiro, né? Então, é importante afirmar que as referências que eu vou trazer aqui são todas nacionais. Por isso que no título da apresentação está lá para a educação crítica nacional. Isso é uma aposta importante dentro desse referencial, né? Porque a gente muitas vezes tem mania de valorizar historicamente, né, o que vem de fora e nega o que se produz aqui no Brasil, esquece dos problemas que a gente tem. Então, ele traz a ideia de situação limite, que é uma ideia de Paulo Freire, trazendo a ideia do subdesenvolvimento, que é pensar na nossa história enquanto nação brasileira, na nossa história de colonização, como a nossa sociedade foi se constituindo e, nessa perspectiva colonizada, né, como eu iniciei, essa ideia do externo sempre influenciar o interno, ajuda a gente a entender um pouco do que é essa ideia do subdesenvolvimento, né, do que atravessa a nossa Constituição brasileira, de sociedade. Uma palavra que a gente às vezes fala muito de conscientizar. É preciso ter consciência sobre isso, ter consciência sobre aquilo, mas essa palavra ela é importante nesse referencial, que a ideia de conscientização está na ideia de desocultar, fazer entender algumas relações e algo que faz parte da nossa estrutura social. Entender, por exemplo, que a dimensão de desigualdade, a perspectiva hierárquica que a gente vive, preconceituosa, tem um projeto associado a isso. É uma questão histórica, né, nas relações que são estabelecidas aqui. Mas, além disso, a ideia de conscientização tem a ver com ação. Não é só compreender, né, tem ação. Por isso que eu, ao longo da apresentação, vou trazer algumas ações que a gente vem desenvolvendo. E aí, como é que nós, professores de física, professores de ciência, as pesquisas que a gente faz no mestrado, na graduação também, podem contribuir para mudar o pensamento alienado. O pensamento alienado é pensar
o seguinte, é a questão da mitificação, a gente colocar a salvação do país numa figura, é negar a questão dos efeitos climáticos nas alterações do clima, aí assumir uma ideia que é divino, né? Então, essa é uma ideia, vamos dizer assim, alienada, que não traz o que de fato está implicando nessas relações que a gente vive. Sobre a alfabetização científica, tem alguns consensos assim, na literatura nacional, internacional. O que é importante para a gente, vamos dizer assim, ser alfabetizado cientificamente? Tem relação com a compreensão de conceitos e normas e práticas da ciência, entender que a ciência é uma atividade social, então ela tem uma organização própria, um modo de ser, de construir e validar o conhecimento e, claro, os conceitos da física, né, e da área de ciências de uma maneira geral, né? Então, os conceitos são, vamos dizer assim, o que a gente mais aproxima em relação a essa temática. A participação e apropriação do modo de produção do conhecimento científico, né, que é essa questão mais de saber como é que o conhecimento é validado, distinguir conhecimento científico de outros conhecimentos, né, opinião de conhecimento, e uma ideia que é muito importante, que é a ampliação das oportunidades de participação social, principalmente relacionadas à tomada de decisão. Na nossa história brasileira, muitas vezes a gente associa a ideia de participação, de democracia, no voto. Quando a gente vai ver assim, a gente vive numa sociedade democrática porque eu tenho o direito de fazer uma escolha por meio do voto, que é uma perspectiva frágil, né, de se pensar nessa perspectiva de ampliação da tomada de decisão, né, porque a sua participação é restrita em determinados espaços, né. E aí, trazendo essas autoras brasileiras, né, a Marques e Marandino, elas vão falar de alfabetização científica, deve ser desenvolvida a projetos de inclusão e democratização, acesso a bens culturais e materiais desenvolvidos pela sociedade, né? Então, não dá para falar em alfabetização se a gente não falar de ampliação de direitos, e também não dá para falar em justiça social, sem trazer essa perspectiva do acesso aos bens culturais, e também quando a gente vai associando muito a interesses mercadológicos nessa discussão. E aí, elas colocam essas ideias sobre a alfabetização científica, que eu acho importante para a gente entender até mesmo algumas ações que a gente tem feito, como é que a gente traz esses pressupostos para defender uma educação científica mais crítica, né? Então, primeiro, entender que a alfabetização científica é um processo que ocorre na escola e fora dela, na inserção da criança em relação aos conhecimentos e produção da ciência e tecnologia. Entender que o papel social da escola, especificamente na nossa área, de permitir que os estudantes tenham acesso ao conhecimento científico, e outros espaços também, por exemplo, museus, centros de ciências, né? Então, aqui em Vitória, na Grande Vitória especificamente, a gente tem espaços de educação não formal institucionalizados, né, que assumem esse papel na divulgação científica e nesse compromisso de inserir a sociedade de uma maneira mais ampla nessas relações de ciência e tecnologia. A alfabetização científica como objetivo formativo. Então, é pensar que toda ação que eu desenvolvo enquanto professor, enquanto futuro professor, tem que ter uma intencionalidade. E essa intencionalidade tem relação com a alfabetização científica, com algumas questões, como a apropriação das normas e práticas, conhecimento, né, saber a linguagem da ciência, os conceitos, como que ela se organiza e produz conhecimento, valida algumas ideias, mas também permitir
que as atividades que a gente vai desenvolver envolvam uma participação mais efetiva das pessoas. Isso é um conselho importante, porque se a gente fala que defende uma democracia, uma sociedade democrática, o princípio da participação é fundamental. E a participação não é só restringir a apresentar alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente fala, momentos específicos da aula. É ter o planejamento, essa ação como uma ação que contempla, né, para poder avaliar ideias, propor ideias, justificar ideias, né, no contexto da sala de aula e em outros espaços. Então, é uma participação mais ampla. A gente, muitas vezes, quando o professor fala assim, eu vou dar ponto de participação dos estudantes na sala de aula, né? Mas não é qualquer participação, é uma participação que efetivamente envolve os estudantes em temas que nos afetam, né? E que possa utilizar o conhecimento da ciência para isso. E a alfabetização científica como direito de todos, né? Essa questão do direito é algo fundamental quando a gente está falando de uma sociedade democrática, igualitária, e, historicamente, a gente sabe que a nossa sociedade não é assim, né? Os direitos não são distribuídos, né? As pessoas têm acesso diferente aos bens culturais. E aí, nessa perspectiva, o direito à educação, à cultura, conhecimento e compreensão da realidade é algo importante para a gente ter uma outra leitura da realidade, né? Então, isso é tão forte que o direito não é de todos, porque mesmo quando a gente tem, por exemplo, uma legislação que vai falar do novo ensino médio, diferentes instituições organizam esse currículo de diferentes formas. Enquanto na rede estadual você tem lá uma organização em que os itinerários formativos vão ganhando outros sentidos, outras dimensões, né, muitas vezes distantes de uma perspectiva de formação mais ampla, na rede privada eles aproveitam para enxertar mais conteúdo, mais discussão para ser contemplada. Então, aí você já vê o desequilíbrio que existe a partir de uma normativa que regulamenta a educação, né? Então, falar em direito de todos é buscar, vamos dizer assim, uma perspectiva de aproximação aos direitos. E aí, a ideia da alfabetização científica humanizadora é uma ideia, vamos dizer assim, mais de desenvolvimento nacional, vamos dizer assim, de assumir a importância da gente pensar os nossos problemas, reconhecer a nossa história, né, como que a gente foi se constituindo país subdesenvolvido, para a partir daí a gente almejar transformações possíveis, né? Então, nunca numa perspectiva vamos dizer assim, de imediatismo, de uma resposta pronta, né? A gente começa devagar, né, com a sensibilização, com a mudança. De respostas prontas e imediatas, a gente está cheio, né? Como a gente vê, por exemplo, do ponto de vista do nosso problema da profissão docente no país, né? Então, tem pesquisas que vão mostrando o apagamento da profissão docente. E aí, como estratégia imediata, que não resolve esse problema estrutural que tem a ver com um plano de carreira adequado, com uma vida de melhor qualidade para o professor, cria-se um programa tipo Pé de Meia Licenciatura, que não tem nenhuma vinculação com o processo formativo, diferente do PIBID, por exemplo, que tem uma intencionalidade de formação, tem lá os ideários que a gente da área da formação estabelece, que são importantes para pensar a formação de professores, né? E aí o PIBID, que é uma política, que é um programa que a gente está entendendo que pode se transformar numa política, que desde 2007 existe no Brasil, não é levado em consideração e cria-se de forma imediata, né, sem atacar o problema, um pé de meia licenciatura, como se uma bolsa fosse resolver um problema estrutural
de permanência na carreira. Não estou criticando a bolsa, não, porque ela é fundamental. Mas é que isso não resolve o nosso problema. Então, quando a gente parte nessa perspectiva, a ideia é pensar que qualquer transformação ela leva tempo, né? Então, mas é preciso iniciar, né? Então, é com muita humildade com que o que eu vou falar aqui é o modo como a gente está iniciando esse processo de pensar a transformação que é possível ser feita a partir de um processo formativo intencional. E aí, sobre a alfabetização científica, aí tem 3 palavras que são importantes, que é da negação, preservação e superação. Porque, muitas vezes, a gente tem algumas ideias, tem vários autores que falam sobre alfabetização científica. Muitos autores, vamos dizer assim, até mesmo brasileiros, importam ideias do exterior. Então, a gente começa a citar muita gente de fora, né, para falar de alfabetização científica, e esquece, quando a gente pensa alfabetização científica como objeto formativo, a gente tem que falar do Brasil, né, latino-americano, com seu histórico de colonização, o que é preciso para essa nação se desenvolver, que é diferente de um referencial norte-americano que foi construindo a ideia de ciência de tecnologia de outra forma. Então, a ideia de negar um pouco, vem nesse sentido, e também de não assumir a dimensão apolítica que em alguns momentos a gente acaba assumindo, né, como se a ciência não fosse construída numa perspectiva de relação de poder e hierarquia muito forte, principalmente no desenvolvimento do capitalismo, preservar alguns aspectos, aqueles que eu falei que são comuns, né, importante para a leitura, os conhecimentos da área da ciência da natureza, a participação popular como elemento central, né, que esses diversos autores trazem, e a ideia de superar, não é aquela ideia de superação meritocrática, não, né, eu vou sobreviver apesar de tudo. A ideia de superar dentro das condições que a gente tem, como é que a gente avança. É também reconhecer o que é possível dentro da nossa estrutura. É um conceito importante, mas que não é de superação. Cheguei no final do curso de física, que a gente sabe que iniciar um curso de física e chegar ao final, em 4 anos, quase lenda, né? E aí vem muita ideia da superação. Não é essa superação, não, porque essa superação aí só mostra um pouco da nossa estrutura desigual que a gente vive. A ideia de reconhecer qual que é o nosso problema e avançar, né? E por isso a ideia de situações limites de cada povo que oriente a formação e o trabalho docente. Então, meu trabalho como professor da licenciatura, orientador do mestrado e do doutorado, e de vocês que estão se formando na licenciatura também, ao pensar o trabalho com os estudantes, né? E quem está no mestrado também, pensar nessas questões. E aí, já faço propaganda, depois essa apresentação está aí, depois o Buffon pode compartilhar. Esse é um artigo bem atual, 2025, que o Leandro, que está aqui, como primeiro autor, foi publicado nessa revista Investigações, Ensino de Ciência, em que tem uma explicação mais avançada dessa ideia de conscientização desse filósofo brasileiro, né, e como que ele ajuda a pensar em educação e ciências, né? E aí a gente parte do pressuposto de que uma contribuição importante que eu falei, pensar nos elementos da realidade nacional. Então, independente da perspectiva que nos orienta, pensar em questões sociocientíficas, ou seja, são temas de relevância social, é um caminho importante. Então, pensar em temas, vamos dizer assim, que têm relação direta material, como gato elétrico, saneamento básico, lixo eletrônico, transporte público, entre outros, são elementos importantes quando a gente vai pensar o planejamento e as atividades
no contexto da formação, na educação básica, né? Então, recomendo a leitura, que é um texto com muito aprofundamento. Leandro mergulhou muito na obra desse autor, na obra direta, então tem muita contribuição teórica e prática também, né? Então, é em função disso que eu vou falar de algumas experiências. Agora a gente chegou na parte que é mais legal, interessante, de mostrar o que a gente tem feito. E é aquela coisa, né? Apesar da tese ter sido finalizada em 2024, e eu aprendi muito com o Leandro, né, em relação a esse referencial, ele que me ensinou várias coisas, que a gente fica pensando que o professor é sempre daqui para lá, né? Mas é muita troca, e eu me formei muito nesse processo. Porque eu já estou dando aula de estágio desde 2010, quando eu cheguei na UFES, no mestrado profissional desde 2013, e no programa Residência Pedagógica, que eu participei das 3 edições, e hoje não existe mais, por ter sido incorporado ao PIBID, desde 2018, de 2018 a 2024, então 6 anos. Então tem muita história. Então, esse referencial que eu apresentei, ele me ajuda a compreender melhor aquilo que eu já fazia, né? Enquanto de intencionalidade tem nas ações que a gente já desenvolvia para essa perspectiva mais nacional do desenvolvimento do Brasil, mas também ajuda a gente a pensar o que a gente pode ampliar naquilo que a gente já faz, né? Então, é esse caminho aí que eu vou trilhar. O estágio supervisionado, né? E aí eu vou trazer algumas ações. Lá, no curso de Física Licenciatura, de forma muito ousada, mesmo entendendo que a gente não tem a possibilidade de atuação profissional no ensino fundamental, a gente tem um estágio no ensino fundamental, que é uma possibilidade também de estabelecer um encontro com outro professor da área de ciências da natureza, que é o professor de biologia, que é o profissional habilitado para atuar no ensino fundamental, né? Apesar, com a mudança na implementação da BNCC, a gente tem um currículo ainda com muita biologia, mas tem muitos conhecimentos físicos, químicos, astronômicos, que percorrem o ensino fundamental de uma maneira geral, né? Então, lá a gente tem o estágio supervisionado no ensino fundamental. Essa ação foi desenvolvida, foi no último estágio, e a gente está muito bagunçado lá, que começou no final do ano e terminou agora, em fevereiro. E aí, como qualquer atividade que a gente desenvolve, é importante a gente dizer qual que é a perspectiva teórica que orienta o nosso trabalho, né? E aí o Tiago, que é um estudante lá do curso de Física, né, ele foi desenvolvendo a intervenção que ele ia fazer no 5º ano do ensino fundamental, trazendo a perspectiva temática e o ensino por investigação. Aí eu vou explicar por que a gente assumiu essa perspectiva, o que ele fez. Qual foi a proposta dele? Ele é um professor que atua numa escola aqui de Cariacica. Ele atua não, ele é bibliotecário e faz física, né? Então, a gente conversou e falou assim, eu posso fazer o estágio no contexto em que eu trabalho? Eu falei, ótimo, né? Porque a possibilidade de campo, de estágio, é sempre um complicador quando a gente tem um curso noturno, né? Porque lá a física é à noite, o curso de física é à noite. Então, algumas pessoas trabalham e o turno noturno tem sido esvaziado. Então, a possibilidade, e no ensino fundamental, mais difícil ainda. Então, ele atuou na escola que ele trabalha, como bibliotecário. E ele traz uma situação real, que é enfrentado pelos alunos, eu não coloquei o nome da EMF, para não ter nenhum problema. Ela atende estudantes do 1º ao 5º ano, ou seja, anos iniciais do ensino fundamental. E aí ele traz um problema que é um problema real nosso, né, que é um problema global, mas que se localiza numa instância particular, devido às condições estruturais lá. Ao longo do ano,
ele enfrenta um grande desconforto térmico, pois a sala de aula possui apenas ventiladores. E aos alunos relatam um suor intenso e há registros de crianças que passaram mal. Então, ele traz um elemento da realidade para desenvolver a intervenção dele com as crianças do quinto ano. Tá? Foi quinto ano? Quinto ano. E aí fica claro que quando ele traz esse tema, e aí a gente vai trazer alguns objetivos que a gente espera, né? Que os estudantes, que as crianças aprendam, que seja desenvolvido nesse contexto. Então, tem lá algumas intenções até muito ousadas, né? Mas sempre dividido em conceitos que a gente espera que as crianças aprendam, algumas atitudes e práticas científicas, que são aquelas ações que vão aproximando os estudantes das experiências que são desenvolvidas na cultura científica. Não é a ideia de pequeno cientista, mas é como é que a gente traz essas ações para a escola. Né? Prática científica na escola, não é prática científica da ciência. E aí tem levantar hipóteses, analisar resultados, criar tabelas e gráficos com os estudantes. Então, tem alguns objetivos que a gente estabelece. Aqui algumas fotos. Essa foi uma das atividades, não dá para ver muito bem ali, são as crianças utilizando aquele termômetro que a gente utilizou muito na pandemia, né, de fazer a leitura, com toda a limitação que esse instrumento tem para fazer leitura de ambiente. Isso era consciente em relação ao Tiago, era consciência, a gente tinha uma compreensão disso, mas era importante envolver as crianças nessa relação, porque qual que era a ideia? As crianças foram fazer medidas em diferentes espaços. O Tiago convidou as crianças para falar, aonde vocês acham que tem maior desconforto térmico? E aonde vocês acham que é mais agradável? E aí, mais agradável, sala da direção. Mais desconforto, os alunos me falavam, a própria sala de aula. Aí outros falavam a quadra, o pátio, enfim, mas o conforto estava na sala da direção. Né? Então, isso já vai mostrando um pouco de como que a própria escola se organiza em relação a essa, porque possivelmente lá tem ar-condicionado. E aí eles foram fazer medida. E aí, Tiago, muito ousado, estão vendo lá que são 5 medidas? E aí ele foi aproveitar para trabalhar a ideia de média com as crianças. Né? Então, assim, qual que é a ideia que está por trás de fazer várias medidas e eu calcular a média? Que é algo que a gente faz na nossa formação, nos diversos laboratórios experimentais que a gente faz, é algo que é presente na cultura científica, e ele levou isso para a sala de aula para fazer esse processo de investigação em relação a esses diferentes ambientes. Então, está lá o registro das crianças como uma das atividades previstas no planejamento. Isso é envolver criança naquilo que a gente chama de práticas científicas. Elas estão participando e trazendo ações que são típicas da cultura científica, mas dentro da escola. Então, eles vão medir, eles vão analisar, e a partir dessa análise tem algumas conclusões. Então, essa é uma atividade. E, assim, as crianças dos anos iniciais. Tá? E a ideia do estágio no ensino fundamental também é essa possibilidade de pensar numa formação científica mais ampliada, né? Porque as crianças têm essa oportunidade, mesmo que seja uma ação muito esporádica, de discussão de conhecimentos físicos desde os anos iniciais. Tá? Aqui é outra, do programa Residência Pedagógica. Não sei se alguém aqui participou do programa Residência Pedagógica, se alguém teve essa experiência. É um programa similar ao PIBID, similar, assim, do ponto de vista da estrutura. Né? Você tem coordenação institucional, você tem um coordenador de área, o professor da escola
e o estudante em formação inicial desenvolvendo atividades na escola. Aqui eu já mudei para os anos finais do ensino fundamental. Então, foi uma atividade que a gente desenvolveu no programa de residência pedagógica, e o título já vai dizendo muito. E o nosso programa ele era interdisciplinar. Por exemplo, o subprojeto que eu orientava era Física e Biologia. Então, eu tinha estudantes da Física e Biologia juntos, e professores de Física da escola e Biologia. Então, a gente fazia essa mistura. E aí, na hora de ir para a escola, não tinha essa... o professor de Física vai ficar com os estudantes da Física. Não. O professor de Física vai ter estudantes de Física e Biologia. O professor de Biologia vai ter estudante de Física e Biologia. Porque aí a gente conseguia pensar em temas como esse. A Júlia foi... ela se formou uma estudante do curso de Ciências Biológicas, que fez o residência pedagógica. Ela fez o trabalho de conclusão de curso dela a partir dessa experiência. E aí o que a gente foi discutir? No título, Saneamento Básico, Construindo Comunidades Conscientes. Essa ideia de colocar título em proposta didática é muito legal, porque aí você já vai dando uma ideia do que você vai tratar, de qual que é o tema, né? Então, na hora de pensar o produto, pensem nisso, que é algo que é importante. Qual que é o referencial que a gente traz? A educação CTS, Freire. Não sei se já tiveram a oportunidade de discutir educação CTS, ou vocês já tiveram, né? Mas é uma perspectiva, vamos dizer assim, de educação mais crítica, que traz como elemento central um tema sociocientífico. Qual que é o tema? Saneamento básico, que é um problema, vamos dizer assim, muito bem demarcado na nossa sociedade, né? Se a gente for olhar nos diferentes municípios, a gente vai ter história para contar em relação a problemas relacionados ao saneamento básico. No Brasil, nem se fala. E aí, um elemento central é a perspectiva interdisciplinar, que eu já falei como é que a gente trabalhava na perspectiva interdisciplinar. Infelizmente, na escola, quando não é um projeto dessa natureza, é muito difícil o professor estabelecer essa parceria com outros colegas de área, muitas vezes porque tem a oportunidade de encontrar, pela organização do trabalho, né, a dificuldade de estabelecer parceria, mas esse tipo de programa, a importância também é para permitir isso. A ideia da problematização e diálogo como princípios importantes. Então, a ideia de problematizar a realidade e convidar os estudantes a todo momento para propor, para analisar e avaliar e trazer suas experiências em relação ao tema. A ideia de diálogo é nessa ideia de que todo mundo importa na discussão. E aí é como é que eu vou selecionando as ideias que vão sendo trazidas na sala de aula. Aqui é uma estrutura da nossa proposta didática, é uma figura que o professor, que era o supervisor, que era o preceptor, era esse nome feio que tinha, é o professor Vitor, que é um professor de ciências biológicas, tá? Do ensino fundamental. A gente começou, por exemplo, que é algo que é importante no processo, com uma pergunta. O saneamento básico é um direito de todos? Isso é uma marca nesse tipo de intervenção. A gente inicia com um tema e com um problema relacionado a esse tema. A partir daí, a história se desenvolve. E aí, a gente vai selecionar a história do saneamento básico, né, e falar das práticas da antiguidade, em que o transporte de água era realizado, entre outras questões. E aí vai falar da parte das doenças, do tratamento. Então, foi uma intervenção bacana que, de certa forma, teve uma articulação também com uma estação de tratamento de água, né, no desenvolvimento da proposta. Então, da pergunta, os conceitos da biologia, da física apareciam. É um outro modo de organizar o conteúdo. E, assim,
são todos conteúdos, quando a gente vai analisar e olhar, que é uma preocupação importante, que estão lá descritas nos documentos curriculares da prefeitura, por exemplo, que é onde a gente fez, na Prefeitura de Vitória. Só que a organização da aula não segue linearmente o que está posto lá. Mas a gente reconhece que, para o professor, é importante que aqueles conceitos apareçam. E eles aparecem aqui. Aqui é uma foto da Júlia, não dá para perceber muito bem, não dá para identificar as crianças, que é importante. Ela começa mostrando duas realidades. É uma escola que fica em Tararé. Então, de um lado, ela mostra Praia do Canto, Santa Lúcia, e como que a região as praças, o espaço se organiza. Do outro lado da escola é o morro, né? É o próprio bairro ali, na região da escola. Então, a gente já vê lixo localizado em diferentes regiões da rua, alagamentos na região. Então, ela começa com essa contradição. Por isso que ela fez a pergunta: saneamento é direito de todos? Né? Uma escola que fica assim no meio, é possível ver essa diferença. Então, a ideia de desalienar, de consciência crítica, é fazer com que essa ideia de que é natural, de um lado, não ter saneamento básico de qualidade, do outro ter, não pode ser natural. Isso é feito de uma política, de uma dimensão política que, de certa forma, mantém uma estrutura. Então, a ideia da consciência crítica vem disso. Como é que a atividade permite isso? Com muita sensibilidade. Isso não significa que a criança ou adolescente vai ter uma mudança radical da ideia. Mas é importante que ele veja e perceba que é diferente. Tem diferenças de um lado e do outro. Essa aqui é de um mestrado profissional, um trabalho que eu orientei no mestrado, no ensino fundamental. E essa aqui já foi no 8º ano. É a mesma base teórica. A gente foi falar do uso e acesso da produção de energia elétrica, né? Esse é o título do produto educacional que ela desenvolveu. Né? Quem está aí no mestrado sabe que tem que desenvolver um produto educacional, e o título ele vai dizendo muito do que foi feito. Né? Então, quando a gente fala de uso, acesso e produção de energia elétrica, a gente reconhece que é um tema sociocientífico. Por quê? Porque a gente reconhece a diferença de acesso a essa perspectiva, né? E ela começa trazendo uma discussão de instalações precárias e que tem relação com o famoso gato elétrico. E aí é um problema, ela começou muito tenso, né? Porque quando a gente fala em gato elétrico, a gente só pensa num tipo de público e de contexto em que isso acontece. E aí, nas nossas conversas, a gente trazia algumas empresas, lojas, né, que, de certa forma, lucram muito, que faziam gato. Não por uma questão socioeconômica de precariedade, mas por uma ação que, de certa forma, visava tirar vantagem em relação ao que era possível. Né? E, claro, de outro lado, situações precárias. Se a gente fala e defende que as pessoas têm direitos aos bens culturais e materiais, e a gente sabe que isso não é verdade, o gato é uma possibilidade. Né, e aí, com isso, você tem uma série de riscos e imposições que estão relacionados. Por isso que é um tema sociocientífico, é um tema que não tem uma resposta pronta. A gente não queria responder: o gato é crime ou não é? Não é isso. É entender como, para ter acesso a um bem cultural, eu tenho que tomar algumas atitudes, e como as pessoas que têm acesso, às vezes, fazem isso por uma questão mais de visando ampliar a margem de lucro. Né? Ela foi desenvolvida na mesma escola que a Júlia desenvolveu, junto com o mesmo professor, que é um professor parceiro, que a gente já vai desenvolvendo atividades há muito tempo, né, nessa parceria física e biologia. A Ludmila, ela é formada em física, e ela foi desenvolver essa intervenção lá no contexto do ensino fundamental, trazendo
essa dimensão interdisciplinar para o trabalho, que é uma base do referencial teórico. E aí, como eu falei, uma coisa que é importante, que eu sempre oriento, para quem está na licenciatura e sempre para conversar com outro professor, é aquela ideia, né? Eu não consigo trabalhar com outro tipo de abordagem porque eu tenho que seguir a BNCC. A gente está ali seguindo a BNCC. Uma questão que eu sempre faço e oriento os professores vamos olhar para o documento orientador para o trabalho, que é aquela mesma perspectiva. Não dá para negar que o trabalho é orientado por esse documento, pelas orientações da SEDU, aqui no caso, pelas orientações da Secretaria Municipal. A ideia, então, é a gente convencer o colega, convencer o professor que é possível, mesmo nessa ideia do documento, trabalhar com outras lógicas, porque você não vai deixar de trabalhar os conteúdos ou como eles trazem habilidades e competências. Se só está organizando de um outro modo. E, claro, que algumas discussões não estão na BNCC. É aí que está a importância desse tipo de abordagem. A gente amplia o debate, né? Então, quando ela vai falar de acidentes domésticos ligados à eletricidade, e, no final, uma atividade de posicionamento, que é importante a gente pensar. Então, estou envolvendo os estudantes em uma série de atividades para discutir instalação precária. No final, essa temática volta para que, de certa forma, os estudantes, depois de ter estudado vários temas, tanto da física quanto da biologia, possam se posicionar e construir um argumento em relação a esse tema. Né? Então, quando a gente fala de ampliar a cultura de participação, é esse tipo de participação problematizadora, de análise, de reflexão daquilo que foi discutido. Então, tem lá circuito elétrico, né, quem está trabalhando na educação básica, é um domínio clássico que tem lá no currículo, mas também o valor da minha conta. Isso é algo legal, porque, classicamente, são atividade comum. Quem, professor de física, nunca levou uma conta de energia elétrica na sala de aula para fazer uma análise dos aparelhos que os estudantes têm em casa, para, de certa forma, simular qual que é essa relação. Só que aqui ela avança porque ela começa a discutir com os estudantes a questão da taxação. O quanto de imposto a gente paga na conta de energia elétrica. Né? E aí ela também foi discutir bandeira tarifária. Né? O que significa a bandeira verde, vermelha, e como que isso tem relação com um movimento muito mais amplo de mudanças climáticas. E outra coisa que ela traz é a possibilidade de discutir uma política que é a tarifa social, que é algo que muitas vezes não se discute na escola. A gente fala de pagamento de conta de energia, quando é que eu consumo, mas não falo que, a depender da renda e da quantidade de energia que está sendo, vamos dizer assim, entre aspas, consumida, tem a possibilidade de uma tarifa. Agora, a questão burocrática dessa tarifa é outra história, e ela traz também isso no trabalho. Então, a gente amplia, porque a ideia é justamente fazer com que ele compreenda o conhecimento de física, mas também que esse conhecimento possa fazê-lo repensar em que contexto que ele está vivendo, né? A falta de acesso ou não a um bem cultural e até mesmo uma análise mais crítica em relação à conta de energia elétrica. Aqui uma das atividades, né, que ela coloca, a primeira da instalação precária, algumas perguntas. Né? Qual que é o assunto tratado no texto, que ela começa. Aí ela fala, já ouviram falar de gato de energia? E aí, claro, você pergunta isso para os estudantes, as histórias vêm. Então, tem muitas histórias, assim, então, de detalhes até. Não só de energia elétrica, mas como de água. Isso também aparece, porque a gente grava, né, com autorização da escola e das crianças. Então, é um tema que tem muita história para ser contada, a depender do local. Só que ninguém conta uma outra história que é, por exemplo, de empresários que utilizam essa prática. E ela foi contar isso, né, nesse primeiro momento. Então, é sempre trazer
um pouco dessa contradição que a gente vive, né? Essa está em desenvolvimento, né? Eu falei assim, desenvolvimento é do Cleiton, da turma de vocês. Daqui a pouco tem qualificação, né? Já está chegando a hora, né? Estou cobrando, não, porque eu não sou coordenador, graças a Deus, mas está todo mundo assim. Mas já está avançado aqui na ideia, né? O Cleiton é professor de física da Serra, faz um mestrado profissional em ensino de física, me orientando da turma de 2024, junto com a galera ali. E ele traz como tema, né, isso aí é provisório, que a gente não bateu o martelo, né, a comunicação como eixo estruturante da proposta Tecnologia, Comunicação e Sociedade. Ele traz um grande tema que a gente consegue identificar nas orientações, né, com mudança, com nomes diferentes, mas está lá, essa relação tecnologia, comunicação e sociedade, parece o tema lá do PCN. Também assumindo esse referencial mais crítico da educação CTS, nessa vinculação com o referencial freiriano, que eu tenho orientado mais trabalhos nessa perspectiva. E o que Cleiton tem proposto? Ele traz a ideia da comunicação para falar em 3 perspectivas. Assim. Eu quis trazer só os títulos para ver por onde a gente vai caminhar. A ideia do lixo eletrônico, né? O que a gente tem feito e vai fazer com tanto dispositivo eletrônico, né? Pensar desde a extração do material que é utilizado na produção de baterias, entre outros elementos eletrônicos que são fundamentais para o funcionamento, até o descarte, né? Então, trazendo esse debate. A era da desinformação, então, o eixo é a comunicação, né? Então, a era da desinformação para tratar dessa questão das fake news e como que elas transformam a realidade. E o outro que a gente tem mais aproximação na física é essa relação das ondas invisíveis, exposição à radiação na sociedade moderna, né? Então, como que se tem ou não relação, essa exposição excessiva às radiações, e quais radiações, de certa forma, tem uma relação mais intrínseca na relação, vamos dizer assim, radiação corpo humano nessa relação, né? Então, o eixo comunicação é o que vai, de certa forma, trazer essas discussões que estão do nosso contexto social, que, de certa forma, implicam na nossa vida diretamente, mais diretamente, outras um pouco não, né? Em certo modo vai trazer alguma implicação e tem essa relação, né? Então, como ele está no processo de finalização dessa ideia de produto, porque o produto é sempre lá no final, depois que a pesquisa se realiza, né? Para a gente fazer a qualificação, essa organização das ideias já está pronta. Agora, como diz, só falta escrever, né? Porque a ideia está ali, mas aí ele está fazendo essa parte da escrita e vai dar bom. E aí, para encerrar, qual que é a mensagem? Então, eu passei dos anos iniciais, do que a gente tem feito, até o ensino médio, né? Junto, sempre nessa relação, na parceria com os professores, com esse projeto de pensar a alfabetização científica humanizadora como um objetivo. Como é que eu alcanço esse objetivo? Eu vou pensar em práticas que, de certa forma, vão contribuir para que estudantes e professores possam pensar de outro modo na vida que a gente tem, nos impactos em relação ao nosso modo de vida, trazendo para a discussão temas de relevância social, para a gente, de certa forma, compreender, né, que isso é uma frase que está lá no artigo, que o subdesenvolvimento é em si um fato político, e suas causas são políticas. Entendam a ideia do político como um projeto que se desenvolve e que tem implicação direta na nossa vida, né, que é diferente de pensar numa lógica partidária, que tem relação com o que é político, mas político é isso, né?
E o subdesenvolvimento é frequentemente ocultada ou mistificada por uma consciência alienada, né? Quando a gente fala da questão, por exemplo, climática, das chuvas, né? E, de certa forma, a gente vai atribuindo a diversos fatores e achando muitas vezes que a oração vai dar conta, pode ajudar, mas não dá conta, porque isso tem uma lógica de organização da sociedade que não é de agora, isso é histórico mundialmente, de exploração irrestrita, vamos dizer assim, do meio ambiente, sem a possibilidade de uma renovação. É isso que tem a relação política que é importante desalienar, né? É imperativo reavivar o caráter político das questões sociocientíficas, ou seja, quais questões são importantes de serem discutidas no Brasil. São problemas nacionais, claro, tem o problema global, que vai implicar diretamente no problema nacional, visto que muitas delas não decorrem do atraso científico-tecnológico, mas da ausência de progresso social, né? Porque as tecnologias para o saneamento básico, entre outros problemas, existem, né? Então, a diferença no acesso tem uma questão maior. O caráter político da luta coletiva pelo desenvolvimento nacional, que permeia tanto a ciência como a educação, nos impele a superar o analfabetismo político entendido por Freire como a falta de compreensão crítica ou dialética do homem, quando encara suas próprias relações com o mundo. Então, essa é uma mensagem, né, para encerrar e dizer qual que é o panorama que a gente tem trabalhado, né, em relação a essa questão da alfabetização científica humanizadora e como a gente tem desenvolvido as ações, né, no sentido de pautar a educação como um caminho importante para a transformação da realidade, né? E aí tem outras experiências na iniciação científica também, que aí é muita história para contar. Eu fui selecionando algumas, percorrendo a educação básica, né? De certa forma, porque quando a gente fala de consciência, a gente está falando do modo como a gente caminha, né? Aqui as referências, né? Aí o Leandro dominando, minha base de reflexão aqui, né, nos trabalhos que ele produziu, e as autoras daquele texto que faz uma interlocução com a educação não formal. Tá? Ou seja, literatura nacional orientando o nosso modo de pensar. E é isso. Finalizei.